Olá pessoal, como é que vocês estão? Eu tô bem. Para quem não me conhece, eu sou o Victor Tomás Souza. Eu sou um homem trans autista. É exatamente isso que vocês ouviram. Mas a gente não vai falar sobre isso nesse vídeo, hoje, nesse momento, até porque já se foi falado em outros vídeos, logo no início dos primeiros vídeos. Apesar de ter pouco ainda, mas se Deus quiser vai crescer o canal. Então, vamos lá. Hoje o tema que a gente vai abordar, que eu vou abordar, como minha própria experiência de vida, e pode até ser a experiência de uma outra pessoa também. Pode ser de A, de B, de C. Quem estiver assistindo pode até talvez se identificar com algo que eu tenha passado ou falado ou que eu senti e ainda sinto. Mas vamos lá começar a falar sobre o autismo e ansiedade social. Só que na minha experiência de vida, tá? Minha de Victor Tomás. Eu não sei como é que, assim, como e quando exatamente a ansiedade começou a me consumir, né? Consumir, tomar conta de mim, na verdade. Começou a entrar dentro de mim, a fazer o reboliço na minha vida, né? Porque ansiedade é tipo um caos também, né? Dependendo de pessoa para pessoa, sente vários sintomas e vários sinais, como palpitação em coração, chora, fica desesperado e tal, fica angustiado, com aperto no peito, enfim. Mas quando a ansiedade, eu não lembro exatamente quando começou, não, mas eu acho que foi na média dos meus 16 anos que eu comecei a ter umas pequenas crises e, assim, eu achava que era coisa boba, assim, de medo mesmo. Um medo de alguma coisa que eu tava para fazer ou realizar. E talvez a ansiedade também seja isso. A ansiedade seja um medo que você tenha de realizar determinada coisa, seja ela qual for. E eu lembro bem que começou bem fraquinho, assim, com episódios esporádicos, com bem uma vez a cada, tipo, 3, 4 meses eu tinha uma crise assim, mas não era uma coisa pesada. Eu ficava ansioso e tal. E meus pais, assim, teve uma época quando tava numa condição melhor, me botava para praticar esportes, para diminuir essa ansiedade, né? Para poder diminuir, para poder ocupar minha mente. Já pratiquei de um pouco de tudo, natação na infância, dos 7 aos 10 anos. Já pratiquei judô, já fiz jiu-jitsu, já fiz muay thai, mas o que eu mais gosto mesmo é água. Água e muay thai. Como eu gostei muito de natação, de água, por conta da água, e do muay thai. Foi o esporte que eu mais me identifiquei. E para compensar a ansiedade e manter a mente ocupada também, né? Nos meus horários livres. Talvez sempre tenha estado presente em toda a minha vida, mas em determinados gatilhos ela surgia. E beleza. É, a- é, Sempre deveria ter estado, como eu falei, aqui dentro de mim. Só que disfarçava. Só que
meio que disfarçado e disfarçava também. Talvez de um modo inconsciente tentava disfarçar. É, nos silêncios, nas desculpas, nas fugas que eu tentava fugir de algo ou de alguém. Viver com autismo já é uma coisa que me. Minha gente, o autismo já me coloca na posição de ser diferente, de diferença, de ser diferente e de diferença. Mas quando entra na ansiedade, na tal ansiedade, tudo parece dobrado, velho. Tudo parece um caos, parece que um caminhão tá passando em cima de mim. E talvez até de algumas pessoas. Só quem sabe é quem sente e tem a tal dessa bendita ansiedade. E é pesado demais mesmo. Estar diante de outras pessoas nunca foi meu forte e nunca foi simples para mim. Nunca foi, desde da minha infância, nunca foi simples. Eu penso em cada gesto como se fosse uma equação de matemática mesmo, de impossível de se resolver. Eu penso, meu Deus, eu vou estar diante de uma pessoa dessa, como é que eu vou me dizer, conversar com essa pessoa? O que eu vou conversar com essa pessoa? Falar de quê? Como é que eu vou puxar assunto? De que jeito? E eu fico pensando nessas coisas. É, olhar nos olhos dói bastante pra mim. É uma dor meio que insuportável, pelo menos pra mim, né? Mas desviar parece que é errado. A pessoa pensa que a gente tá mentindo ou tá fazendo alguma coisa de errado ou algo assim do tipo. Vai logo nesse pensamento. Mas me dói olhar nos olhos, me dá diretamente nos olhos, me dói, me dá agonia. Eu não sei sustentar o olhar por muito tempo. No máximo 5 a 10 segundos é o suficiente de sustentar os olhos. E mesmo assim eu ainda tento me forçar. E quando é uma coisa mais séria assim, eu faço uma força muito grande, viu? E é triste. É triste e pesado. Eu não aguento, não. Mas eu ainda assim me esforço bastante e me sobrecarrego de uma tal forma, mas infelizmente nessa vida às vezes é necessário. Falar algo espontâneo me parece, para mim, sempre pareceu ser arriscado. Parece e sempre pareceu, né? Ser arriscado. Então, de que eu para que haja uma interpretação para que não haja uma interpretação de forma errada. Então, às vezes é melhor eu estar no meu silêncio, calado, do que falar e dizer sem querer ou sei lá, ou causar algum mal entendido. E então é melhor, muitas vezes eu prefiro ficar na minha mesmo, calado em silêncio, não falar ou não comentar, só se necessário ou me pedirem algum tipo de opinião e olhe lá. Mas mesmo assim ainda tento me esquivar, né? Então eu filtro, repenso quando é necessário de se falar. Eu tento filtrar, pensar, repensar, repensar ainda 5 vezes e, e ainda engolir palavras. E ainda ter que engolir palavras. Enquanto isso, o coração dispara de uma tal forma que vocês nem imaginam. Quando é uma coisa assim que me chama a atenção, e às vezes eu até quero opinar, mas a ansiedade acaba não deixando. E o autismo também, junto com o autismo, né? Com minhas limitações assim de ser muito tímido, falar pouco, esse tipo de coisa.
que, tipo, meu coração só falta sair pela boca. E a garganta parece que se fecha, parece que vai fechando, fechando. E eu quero falar, mas a garganta se fecha e me impede de falar. E eu só queria sair correndo daquele lugar o mais rápido que eu pudesse. Se possível, de jatinho, de preferência, viu? Para ser o mais rápido possível. É, de jatinho, seja lá o meio de transporte mais rápido que tiver. Muitas vezes não é que eu não queira estar com as pessoas. Claro que eu quero. Eu sempre quis. Só que é muito difícil para mim. Eu sempre quis e quero. Continuo querendo. Eu quero. Tipo, eu sinto falta de me conectar de verdade com as pessoas, ter amizades de verdade, sem que pessoas me julguem ou critiquem do jeito que eu sou, do meu jeitinho, de silencioso, caladinho, quietinho, enfim. E aos poucos pode surgir ali conversa e jogar a conversa fora e surgir que surge assuntos de interesses de ambos. E aí eu poder conseguir falar. Mas o medo é muito constante na minha vida. De ser mal interpretado, de parecer estranho, como sempre dizem que eu tenho um jeito estranho também ainda. Até hoje eu tenho ainda falam que eu tenho um jeito meio estranho de ser, de não falar muito e esse tipo de coisa. De errar em algo banal. Me paralisa, literalmente me paralisa, me deixa parado. De uma tal forma que é absurda. Pra quem tá de fora, parece que eu sou literalmente um anormal mesmo, perturbado mesmo. E aí fico sozinho, acabo ficando sozinho mesmo. Não porque escolhi estar sozinho, mas porque não consegui atravessar a barreira. Essa barreira, eu não consegui atravessar ainda, essa barreira invisível que separa meu mundo, que é só meu, ali no meu cantinho, das pessoas. Eu falo deles, mas das pessoas que conseguem interagir de uma forma mais fácil, de uma fluidez imensa, de uma tal facilidade que eu acho fascinante. Eu confesso, eu queria ter essa facilidade e eu um dia, se Deus quiser, e tiver a oportunidade de trabalhar esse meu lado, com a psicoterapia, com a terapeuta, mas ainda assim tá um pouco difícil para eu chegar na psicóloga, não porque eu não queira, mas se a gente for conseguir tentar pelo SUS da vida, a gente vai demorar horrores para ter consultas com psicólogos e terapias, enfim. E assim, a solidão que vem depois é silenciosa, mas ao mesmo tempo ela grita dentro de mim. Ela grita, ela dá um grito, um estranho que é parecido ser um estrondo assim. Ela grita real dentro do meu peito, assim, dentro do meu coração. E também é como se eu estivesse estivesse de fora assistindo a vida social das pessoas, assim como o filme acontecer, assistindo a vida cotidiana das pessoas acontecer, só que do lado de fora. E eu não estou incluído naquele determinado grupo A, B, ou C, ou D, eu fazendo acontecer o meu grupo de amizades, de me incluir e tal, aquela coisa toda. E eu vejo a vida social das pessoas fluindo e a minha não.
E eu fico, é, como é que eu posso dizer? Eu vejo acontecer através de um vidro, de um painel de vidro, como uma tela de cinema. Eu fico ali assistindo a vida pessoal acontecer e a minha parece que não anda, não flui, não resolve, que decide. É como se fosse se decide, mas não sai, pô. Eu tenho uma vida social muito restrita, restrita, literalmente restrita. É, e eu me pergunto, muitas vezes, será que eu um dia vou conseguir participar sem carregar esse peso enorme nas minhas costas? Eu fico me fazendo essa pergunta todos os dias. Será que eu vou conseguir um dia? Eu espero que sim. É, eu tenho esperança de ter ajudas de pessoas, de anjos que possam me ajudar nessa jornada. É, e eu literalmente peço isso. Eu peço a Deus a isso. É, ainda assim, tento e tenho em pequenas doses espaços onde sinto menos julgado. Por mais pouco que seja, como eu falei, minha vida social é muito restrita, mas ainda assim eu sinto pequenas doses de espaços onde eu me sinto menos julgado dentro dentro de grupos ou diante de pessoas que e com elas e com certeza com elas é nesses raros momentos que consigo respirar aliviado, literalmente aliviado e ser eu mesmo. E eu digo na minha cabeça, eu disse que alívio, aqui eu posso ser eu mesmo e ninguém vai me julgar, e eu posso falar assim alguma coisa, contribuir com alguma coisa, por mais pouco que seja, e depois eu posso me silenciar, mas depois eu posso falar de novo, depois de um tempo, e ou então ficar na minha e não vou ser julgado. Mas e esse canal aqui tá me ajudando muito também a poder falar. De alguma forma eu tô socializando com o público. E falar disso também é um ato de coragem. Deixando aqui a parte final, para finalizar, eu acho que falar é, sobre a ansiedade e o autismo, independente de ser a minha experiência ou não, de ser a sua ou não, ou de outras pessoas, é um ato de coragem. Eu considero como um ato literalmente de coragem, de abrir um canal, de ter um canal, gravar vídeos e poder falar da vida, da tua intimidade, da tua história de vida, do que tu sente, do que tu passa. É admitir que eu tenho uma fragilidade que tento esconder, assim como muitos. Tem muitos, mesmo que não admita, mas tem muitos que têm essa fragilidade é, de que tenta esconder para poder se socializar, para poder ter uma vida social, para que seja aceito. E me expor, mesmo que me doa mesmo, eu sinta dor, é um ato de coragem, é um ato de força e resistência. E me expor, mesmo que doa, é ser eu mesmo. Porque no fundo, essa é minha verdade, é a minha experiência, é a minha história de vida, o que eu passo. Então é minha verdade.
e cada um tem a sua. O que passa, o que deixa de passar, tem suas histórias de vidas e suas experiências. Eu sou autista, isso é um fato, diagnosticado. Eu tenho ansiedade social também. Isso é horrível, mas é uma realidade. Mas a gente sobrevive e passa. E mesmo assim, continuo tentando existir todo santo dia no meio do mundo. E não vai ser ninguém mais que vai me parar de tentar existir todos os dias e tentar passar esses conteúdos e as minhas experiências para vocês, para que possam se inspirar, para se fortalecer. Eu sei que tem histórias talvez até piores do que a minha, mas também eu não posso deixar de validar a minha. Deve ter pessoas que passam por situações piores, claro, existe e merece ser validada, assim como a minha, igual, mas vamos em frente, vamos resistir e lutar, um apoiando o outro, porque afinal, como diz o nome do canal, estamos juntos no espectro. E essa ansiedade vem junto no espectro. Então a gente estamos juntos no espectro. Vamos lá. Contem comigo. Qualquer coisa, deixa um comentário aí. O que achou, o que gostou. Se tem alguma sugestão, compartilha, clica lá no gostei, enfim. Vamos lá. Deus abençoe vocês. Fiquem em paz e até a próxima.